Os desdobramentos do envolvimento dos Estados Unidos e seus parceiros estão gerando repercussões inesperadas em diversas áreas. Além dos grandes investimentos em apoio militar e das sanções rigorosas impostas à Rússia, muitos países da Europa, com destaque para o Reino Unido, agora enfrentam uma nova crise: o aumento significativo de refugiados ucranianos. Em um curto espaço de tempo, o número de refugiados ucranianos no Reino Unido saltou de 40 para 160 mil, o que gerou sérias preocupações. Segundo analistas da Universidade de Oxford, esse crescimento rápido está pressionando tanto a economia local quanto o equilíbrio social. A guerra, com a Ucrânia no centro do conflito, tem causado mais dificuldades do que vitórias para o Ocidente. Os estoques de armamento nos países aliados estão quase esgotados, e os mais de 200 bilhões de dólares gastos até o momento só intensificaram as dificuldades econômicas internas. Além disso, as sanções contra a Rússia, principalmente no setor de energia, acabaram prejudicando as economias que as implementaram, criando uma série de efeitos adversos. Um dos aspectos mais críticos da situação atual é o aumento do número de refugiados que buscam escapar das zonas de guerra. Muitas nações europeias estão lutando para lidar com esse fluxo crescente de deslocados. O Reino Unido, em particular, tem visto uma aceleração dramática na chegada de ucranianos, o que gerou grandes desafios. Um relatório recente da The Economist aponta que esse rápido crescimento está afetando de maneira significativa a economia e a coesão social. Diante desse cenário, o governo britânico tomou uma decisão de limitar a entrada de refugiados ucranianos apenas se houver cidadãos dispostos a recebê-los em suas casas por um período mínimo de 6 meses. Isso se diferencia da abordagem de outros países europeus, que optaram por acomodar os refugiados em abrigos temporários, como hotéis. Mesmo com esses esforços, as iniciativas têm se mostrado insuficientes para lidar com a quantidade crescente de pessoas buscando refúgio. Estatísticas recentes mostram que a maior parte dos refugiados que chegaram ao Reino Unido são mulheres, já que a legislação ucraniana restringe a saída de homens do país, permitindo apenas a liberação de idosos com mais de 60 anos, pessoas com condições de saúde específicas ou aqueles que possuem 3 filhos ou mais. Contudo, muitos desses refugiados qualificados encontram obstáculos no mercado de trabalho britânico, competindo por vagas com a população local e frequentemente aceitando empregos com remuneração abaixo da média, o que vem gerando tensões sociais. No Reino Unido, os ucranianos que chegam ao país não recebem de imediato o status formal de refugiado, o que significa que não têm acesso automático para os benefícios normalmente oferecidos a refugiados reconhecidos. Somente após 5 anos de residência na ilha, esses migrantes podem solicitar sua permanência definitiva. Entretanto, muitos dos ucranianos obtêm vistos com validade de 3 anos, com a possibilidade de prorrogação por mais 18 meses, o que gera incertezas quanto ao seu futuro no país. A administração atual, liderada pelo Partido Trabalhista, enfrenta um dilema complicado. Se o conflito na Ucrânia continuar indefinidamente, o governo terá de tomar decisões sobre o futuro daqueles que já se estabeleceram no Reino Unido. Além disso, protestos populares começaram a emergir, com britânicos questionando os elevados custos associados ao acolhimento dos imigrantes, bem como a concorrência no mercado de trabalho, onde os ucranianos frequentemente aceitam empregos com salários mais baixos, o que gera descontentamento entre os trabalhadores locais. Enquanto isso, a fuga de civis ucranianos continua e muitos se encontram em locais como Calais, na França, aguardando a chance de cruzar para o Reino Unido. Diferente de outras nações europeias que adotaram políticas mais receptivas, o Reino Unido restringiu a entrada apenas para aqueles que possuem parentes ou patrocinadores no país. No entanto, o processo de patrocínio permanece nebuloso, deixando muitos em uma situação de indefinição. Fora da Europa, essa crise migratória também atinge outros continentes. No Canadá, o governo está tomando medidas para receber dezenas de milhares de ucranianos, emitindo vistos de emergência para aqueles que desejam estudar ou trabalhar no país.
No entanto, o suporte oferecido a esses refugiados é limitado em comparação com o que é fornecido a outros grupos, e o entusiasmo inicial da população em ajudar os ucranianos vem diminuindo com o tempo. Até o momento, não surgiram soluções claras para lidar com a magnitude dessa crise humanitária. Nos Estados Unidos, foi oferecida para os ucranianos deslocados uma permissão de permanência temporária de 2 anos, o que tem sido considerado insuficiente frente à dimensão do problema. Em outros países, como a Noruega, o governo começou a impor restrições mais rígidas, fornecendo proteção apenas para os que vêm de áreas diretamente afetadas pelo conflito. Na Alemanha, líderes regionais estão cada vez mais exigindo a redução do número de refugiados ucranianos que entram no país, argumentando que a integração de todos esses migrantes será inviável se os números continuarem a crescer. A Alemanha, que já acolheu mais de 1 milhão de ucranianos, enfrenta desafios crescentes na tentativa de absorver essa população considerável, sendo o segundo país com mais refugiados ucranianos, ficando atrás apenas da Rússia. Além dos desafios genuínos que os refugiados enfrentam, um problema paralelo também tem surgido: a fraude. Recentemente, autoridades alemãs detectaram que mais de 1.300 pessoas, em sua maioria romenos, estavam se passando por ucranianos para acessar os benefícios destinados para os refugiados da guerra. Esses indivíduos tentavam aproveitar-se das políticas emergenciais criadas para acolher os deslocados da Ucrânia, o que resultou em uma série de prisões e investigações mais rigorosas por parte das autoridades alemãs. Esse incidente trouxe à tona a necessidade de revisar e fortalecer os mecanismos de verificação para evitar abusos e garantir que a ajuda chegue realmente a quem precisa. Enquanto isso, o Reino Unido, que vem tentando limitar e controlar o fluxo de refugiados, continua enfrentando obstáculos crescentes. O governo britânico, embora tenha adotado políticas mais restritivas, como a exigência de patrocínio ou a prova de laços familiares, ainda se depara com pressões tanto internas quanto externas. As restrições impostas não foram suficientes para impedir o aumento contínuo de refugiados que chegam ao país, e o debate sobre como lidar com essa nova onda migratória persiste entre políticos e a sociedade civil. A crise migratória que atinge o Reino Unido é apenas uma faceta de um problema maior que afeta toda a Europa e países ocidentais. Apesar dos esforços combinados para enfrentar a situação, ainda restam inúmeras questões em aberto sobre como essas nações pretendem gerenciar o fluxo constante de pessoas que fogem da guerra e de suas consequências devastadoras. A falta de uma política migratória unificada dentro da União Europeia também tem dificultado uma resposta coordenada, com cada país adotando medidas individuais, muitas vezes contraditórias. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado por sua presença.